Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta segunda-feira. Bom, já na parte da tarde do dia 30/9 de 2024, eu venho aqui pela primeira vez, eu acho que última. Estamos de mudança, mas contudo venho te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E olha que o Pedrinho, juntamente com o Vasco, acabou de sair agora essa informação, vai ao STJD porque não aceitou a forma que a CBF mudou ali no caso, o dia que o Vasco vai pegar o segundo jogo como mandante pela semifinal da Copa do Brasil, e inclusive o Corinthians está indo pelo mesmo caminho. E eu tava aqui com esse fonezinho ouvindo, sabe, o ex-VP jurídico do Corinthians, porque até ontem ele falava pelo Corinthians. Bom, parece que pediu demissão, mas você vai entender mais ou menos qual será os próximos passos também do Corinthians, que promete, junto com o Vasco, não aceitar e buscar os seus direitos no STJD, e o Vasco fala até de justiça comum. Então já vamos te trazer todos esses detalhes, porque a pergunta que já fica é essa: será que realmente o Pedrinho e o Vasco vão até as últimas circunstâncias para esse jogo voltar para o dia 17? Que loucura da CBF, né? E em falar em loucura, vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro. Ontem terminou a 28ª rodada do campeonato e olha que mais uma vez a arbitragem foi tema de polêmica. Ontem eu estava muito irritado e eu vou trazer aqui dois lances para vocês poderem deixar as suas opiniões. Vou deixar também o Paiva, que vai abrir o jogo, sobre o DVD, que virou uma dúvida. Infelizmente, o DVD seria muito necessário, mas eu acho que não volta mais esse ano não, tá? Mas não quero adiantar, ainda não saiu ali oficialmente o lado do Vasco, o que o Vasco vai dizer a respeito do DVD, mas eu vou te trazer um corte aqui do Paiva falando sobre o DVD, sobre o Matheus Carvalho e também sobre o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. E a torcida do Vasco tá bolada, tá? Porque essa união sinistra pra quem? Bom, o Galo ali liberou aproximadamente somente 2.000 ingressos, e olha o valor dos ingressos para você poder ver essa semifinal. Pelo menos o jogo de ida lá na Arena MRV, vou te falar um negócio, hein? Salgadinho, tem muita gente reclamando. Então, depois da vinheta, eu venho aqui com várias, sabe? Mas com várias informações. Pô, eu queria que o Tite ficasse para vocês continuarem aí, que torcem pelo Império do Mal, continuar sem Tite. Mas Tite foi embora. Agora ninguém vai ficar mais Tite. Meu Deus do céu. Vinheta. Nossa, que trocadilho bosta, né? Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Desde já agradecendo aos mais de 99.300 quase inscritos aqui. Só faltam 700 para a gente poder bater a marca de 100 mil. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado todos os dias comigo, faça chuva, faça sol, independente do cenário, se eu estou em mudança ou não, vocês sempre têm me dado aquela moral, deixado o seu like, a sua opinião, deixado também aí a sua inscrição. Muito obrigado àquele que chegou aqui agora e àquele que já está. Aquela metazinha de 4.000 likes. Vamos debater muitos assuntos importantes aqui hoje e eu preciso do seu like, porque é ele que recomenda esse vídeo para mais vascaínos. E se você chegou aqui agora, me ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Se você gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. E ontem, mais uma vez, o nosso campeonatozinho lá na Inplay foi sucesso, tá? Mais uma vez, campeão de audiência, tem recebido vários vídeos aqui, várias pessoas falando sobre o aplicativo que estão muito felizes, e é aquilo. Cara, é um app tipo Cartola, de previsões ali também, de estatística de futebol, onde você faz as suas previsões e quem mais acertar ainda pode levar um dinheirinho para casa. Bom, da Inplay eu falo amanhã, porque quarta-feira já tem jogo aqui. Mais uma colher de chá eu vou te dar, tá bom? Aí, ó. Vou deixar aqui o QR Code rapidinho, ó. 3,
2, 1. Baixa aí, experimente o aplicativo, você não vai se arrepender. Agora, voltando a falar do que interessa, que é a respeito do Campeonato Brasileiro. Só vamos acertar aqui nossa tela rapidinho, juntamente comigo. Não desanime aí, valeu, galera? Juntamente comigo aqui, ó. Pronto, captura de tela. Ah, eu vou ter que acertar minha câmera também. E novela, hein, meu irmão? Não, isso aí não, isso aí são meus vídeos gravados. Aqui, ó. Bora rapidinho aqui na minha tela. Agora que eu já acertei, tá aqui os resultados de ontem e também do sábado do Campeonato Brasileiro, aonde o Palmeiras bateu o Galo, um jogo aí que teve também muita polêmica lá, aquele pênalti, olha, dado pro Palmeiras, mais uma vez deu o que falar. Teve também o Atlético Goianiense que bateu o Flu-C e Arerê. O Flu-C vai pagar a Série B. Olha o que eu tô falando. Botafogo empatou também o seu jogo. O Internacional bateu Vitória 3-1. O Juventude empatou com o Red Bull Bragantino. Resultado importante para o Vasco. Está aqui também, ó, o Cruzeiro empatou com o Vasco. E olha, meu Deus do céu. Já já vou trazer um lancezinho aqui para você deixar a sua opinião. São Paulo e Corinthians. 3-1 pro São Paulo. Atropelou o Corinthians. O Bahia bateu o Criciúma somente por 1-0. O Fortaleza venceu o Cuiabá também por 1-0, e olha aí, ó, jogo difícil para o Vasco, tá? Bom, apesar que vai ser em São Januário. E o Império do Mal, ali no finalzinho, achou um gol contra o Atlético Paranaense, mas isso não impediu a demissão do técnico Tite. Eu falei que aquele trocadilho era de bosta, mas é muito bom usar, né? Porque fica Tite, não. Não, fica Tite. Só que se ficar Tite, eles, né, não ficam Tite. E aí fica Tite não, agora o Tite foi embora, meu irmão. E eu quero saber quem será o próximo técnico lá do Império do Mal. Que detalhe, tá? Davi Luiz aí, bom, pelo menos é um interino. Já já vai ser fritado também. Agora falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, tá aqui o Vasco, 36 pontos. Em 27 partidas, uma menos que o Cruzeiro. E é claro, né, que o Cruzeiro permaneceu com aquela vantagem de 6 pontos. Pra mim, sabe, na minha opinião, com muita ajuda da arbitragem, já já eu vou trazer isso. O Vasco conseguiu passar o Atlético Mineiro, que tem até um jogo a menos, tá, do que o Vasco. Então, quer dizer, e o Vasco ainda vai pegar o Atlético Mineiro também pelo Campeonato Brasileiro. Já pegou o Cruzeiro, ainda falta o Internacional, ainda falta o Bahia, ainda falta o São Paulo, já pegou o Império do Mal, ainda falta o Fortaleza, já pegou o Palmeiras, ainda falta, no caso, também o Faísca. Então o Vasco vai pegar todos esses aqui praticamente de cima. Bom, como eu disse, já pegou alguns, mas ainda tem muito time pro Vasco pegar da parte de cima da tabela. Bom, Red Bull Bragantino, 33 pontos. Juventude, 33. Com mais jogos que o Vasco, tá? Então não passa o Vasco. Mesmo na próxima rodada, o Grêmio 32, com o mesmo número de pontos, também não passa. O Criciúma não passa. E por aí vai, né? E o Vasco hoje, ele tá com 8 pontos de vantagem para o primeiro time, no caso aqui o Corinthians, tá? Rapaz, a situação do Corinthians do Fluminense tá gostosinha. O primeiro time ali na zona de rebaixamento. E, cara, o que nós vamos falar aqui do Verratti? Bom, o Verratti, lembrei do Fabinho, cara. O que nós vamos falar de Pablo Verratti? Mais uma vez brocou ontem, 25 jogos, 9 gols, 4 de direita, 4 de cabeça. Bom, e um de direita deve ser um de esquerda aqui, tá? Deve ter errado o SofaScore. E aqui uma assistência, 84 finalizações, 29 finalizações no gol, 185 duelos ganhos, 117 duelos aéreos ganhos. Tá maluco? Sua nota no SofaScore, 7.11. Ele é o vice-artilheiro da competição e aí eu vou chovendo molhado, né? Porque o Léo Jardim, só ontem, tá? 5 defesas, 2 defesas dentro da área, 83% das bolas defendidas, 2 cortes, 1 duelo ganho aéreo. Ontem sua nota no SofaScore foi 8.1. E, cara, só o Dorival que não vê isso, né, cara? Olha, cara, olha o Léo Jardim no Campeonato Brasileiro. Léo Jardim é um goleiro com mais defesas pelo Brasileirão desde 2023. 65 jogos, 88 gols sofridos, 239 defesas, 120 defesas em finalizações dentro da área, 73% das bolas defendidas, 10.35 gols evitados, um pênalti defendido. Bom, isso aqui é só pelo Brasileirão, tá? Porque se for botar na Copa do Brasil, de pênalti que o homem defendeu, sua nota geral no SofaScore, dentro dessas estimativas aqui, 7.11. E para terminar,
Puma Rodrigues. Ó, rapaz, não sei não, tá? Mas o PH abre o olho. Ontem, pra mim, o Puma fez uma grande partida, tá? Foi melhor do que o Piton. Líder em passes decisivos, 2. Líder em desarmes, 3. Líder em duelos ganhos. De 10, ganhou 7. E aí, rapaz, tá lá o dantesco, né? Foi melhor do que o Piton, ofensivamente e sim também defensivamente. E eu concordo. Agora, vamos falar um pouco sobre o árbitro da partida e também sobre os problemas que o Vasco teve, principalmente para o jogo de quarta-feira. Primeiro, a lesão aqui do David, irmão. Isso daqui dificilmente não é uma lesão de LCA, tá? Ó. Eu vou até tirar o áudio, porque aqui o Richarlison, o comentarista, vai falar a mesma coisa. O Richarlison, Richard. Rapaz. Bom, deixa a sua opinião aí. Aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Mano, olha a pisada do David, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar a parte da perna dele aqui que dobra. Aí, irmão. E a forma da alavanca que faz, ó, com o corpo dele, ó. Bom, galera, no momento que eu terminei de gravar o meu vídeo, veio a informação que o DVD, infelizmente, rompeu o ligamento do joelho e irá ficar de fora de 8 a 10 meses. Vai ser uma ausência sentida, principalmente nessa reta final de campeonato, mas nós desejamos aqui muita sorte, muita força ao DVD e pronta recuperação. Vou voltar agora para a programação normal, mas, bom, fica esse cortezinho aí, essa informação importante. O DVD tá fora por 8 a 10 meses. Valeu, galera? E agora ele vai falar aqui a respeito da expulsão do Matheus Carvalho. Porque, cara, eu até agora, sabe, eu não consigo concordar com essa expulsão. Em detalhe, é Richarlison, cara. Eu posso estar falando besteira aqui. Ele falou ontem no comentário que, para ele, a expulsão foi exagerada. Que, pelo critério que o árbitro adotou durante a partida, ali seria uma falta para cartão amarelo. E detalhe, o cara não deu nenhuma falta pro Cruzeiro. Aí, ó. A respeito do Cocão, né, a gente ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo, e foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a cãibra, né, ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava, eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo. E daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, né? Então, se a gente trocasse, a gente não poderia trocar mais ninguém. Então, a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não, e logo na sequência ele foi expulso, né? E aí fica essa pergunta, galera. Pô, isso aqui foi falta para expulsão, cara? Que teve aquela confusão, né? Gerada ali devido à expulsão, e aqui eu vou te mostrar o momento da falta. Aqui, ó. Cara, eu não vi toda essa força, cara, na boa. E ele entra ali, ó, você vê que ele entra fazendo aqui, tipo, uma alavanca com o pé, uma pá, pra tentar puxar a bola pra ele. E ali teve um encontro realmente com a perna do jogador do Cruzeiro. Foi uma jogada imprudente, mas eu não sei se era falta pra vermelho, cara, direto. Porque o Matheus Carvalho não tinha um amarelo. Entendeu? Essa é a questão. Aí, ó. Essa é a questão. Ó, aqui vai dar pra ver bem, ó. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês a respeito desse lance? Olha lá. Pô, cara, semana passada eu acho que o Marcelo pisou em cima do jogador do time adversário, agora não me lembro qual foi, pisou. E não tomou amarelo, nem advertido foi. E o que falar desse lance aqui, irmão, ó. Ó. Zé Ivaldo tenta o combate novo. Zé Ivaldo tenta o... E aí? Pênalti? Não pênalti? 2 vezes pênalti em cima e embaixo. E ainda vai rolar ali, de repente, um tapa na cara, tá? Do Jean David. Combate novo. Ó. Zé Ivaldo. Bom, que puxou, porra, mano, e que deu a alavanca por baixo, isso aqui não tem como falar que não fez, irmão. Ó, embaixo, e em cima, ó. Agora eu vou pegar a parte que ele puxa a camisa, ó. Porra, isso aqui não tem como falar que não foi nada, gente. Desculpa. Né, aí dentro da área, ó. Tenta o combate. Fica Agora lá. caído. Ainda rolou um tapa ali. Fica Ó. caído. Tanto que o cara faz assim, né? O Jean David, ele tenta se proteger, né?
da agressão lá do Zé Ivaldo. Detalhe, Zé Ivaldo entrou na seleção do Brasileirão. E eu queria saber de vocês, se foi um lance ali, de repente, pro VAR chamar. E eu falei, quem estaria no VAR seria o Rodrigo Guarizo do Amaral. Esse daí que já cansou de prejudicar o Vasco. Ontem não chamou na expulsão do Matheus Carvalho, pro juiz poder analisar o lance, apesar que o juiz estava bem próximo. E nesse lance aqui, e aí, não era para chamar, para ter uma revisão? Puxão de camisa, calçou por baixo e de repente sobre uma possível agressão, passou batido, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, só tem um detalhe, tá, galera? Esse jogo estava 1-0 Vasco da Gama e era ali aproximadamente ali os 4 minutos do segundo tempo. O Vasco ali meteria 2-0 e dificilmente o time do Cruzeiro iria virar esse jogo, ou pelo menos empatar por tudo que apresentou o Vasco ontem, o Cruzeiro. E aí aquele meu desabafo, eu irritado ontem na live, sabe? Lá na nossa transmissão, onde fizemos o Boteco do Amadeu, agradecer aqui a galera da Vila da Penha, a galera de Manaus, a galera do Empório do Bacalhau, a galera também lá do Mibar, lá em Manaus, e também a todo mundo que colocou conosco aqui, e também a Inplay, que está investindo aí nessas lives maneiríssimas que nós temos feito para tentar te atender, beleza? Agora, cara, o Rafael Paiva vai falar sobre o próximo jogo. Sim, é o jogo mais importante do Vasco no ano, talvez de alguns anos, né? A importância desse jogo. Acho que o Vasco vai lutar muito para tentar chegar nessa final, então todos os mínimos detalhes a gente tem pensado para a gente se preparar da melhor maneira possível, encarando essa semifinal que é dificílima contra o Atlético. Então, o ficar aqui é mais um detalhe que pode fazer a diferença lá na frente. E a gente tem que competir muito. A gente tem que jogar muito, a gente tem que tentar levar o jogo aberto para São Januário, né? Então, de novo, os detalhes vão fazer diferença e a gente está tendo muito cuidado para tentar ser assertivo em todos os detalhes. É isso. Então, Vasco vai ter uma pedreira na quarta-feira, mas eu acho, sinceramente, tá, que não é tão difícil assim, não. Vou falar um pouco aqui sobre a quarta-feira, não vou trazer agora, no caso, o STJD, não. Primeiro eu vou falar sobre isso daqui, ó. União Sinistra meu irmão, eu quero mais que o Atlético vá para... Esse aqui é lá o Matheus Gilbert puto, tá? Porque, cara, olha só, tem que colocar a inteira R$500 aqui no Rio de Janeiro, porque os caras estão cobrando 325 a inteira e a meia ali R$162,50, fora o serviço, tá bom? Porque o serviço ele vem ali de forma integral. E outro detalhe, não, eu acho que vem também meio, também o serviço. Agora eu fiquei em dúvida. Bom, eu não me lembro, que eu compro meio aqui direto pro termo e eu não consigo me lembrar, mas deixa a sua opinião aí sobre isso. O Vasco tentou negociar com o Atlético Mineiro um aumento da carga de ingressos para o jogo desta quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, mas não obteve sucesso. Apenas 2.000 ingressos, 5% da carga para a torcida vascaína. Aí, irmão. Parceria, União Sinistra. Falei, Atlético, vocês vão virar galinha, cara. Vocês entraram por um caminho muito torto aí com o Vasco da Gama. E olha, se o STJD derrubasse a decisão da CBF, ia ser lindo pra vocês, sabe? Seria uma vergonha do tamanho do mundo. Porque tá aqui, ó. Sim, bem lembrado, Daverson já atuou pelo Cuiabá e Fausto Vera pelo Corinthians na Copa do Brasil. Esses dois não vão jogar, já estão fora. Mas o time do Atlético tem outros desfalques. De repente o Lianco e o Otávio não vão para esse jogo. São dúvidas, tá? Contra o Vasco na quarta-feira. Saraiva, Zaratio e Bernardo serão desfalques, certo? E ainda tem o Arana, tá? Que eu tenho dúvida, que eu acho que o Arana tomou cartão, cara, pela Copa do Brasil e também está fora. Então, esse é o time do Atlético que vem meio que quebrado. Agora, contra a partida, se liga aqui no craque Neto. Pedrinho, presidente do Vasco. Augusto, presidente do Corinthians. Vocês dois deveriam tirar o time da Copa do Brasil. Nós não vamos jogar.
Não vamos jogar. O Vasco não joga contra o Atlético e o Corinthians não joga contra o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer com a CBF. Vamos ver o que vai acontecer com o Campeonato da Copa do Brasil. Faz isso, Pedrinho. Faz isso, Augusto Melo. Um absurdo que a CBF fez em relação à mudança de horário. Isso é uma calamidade assim, tão nojenta, mas tão nojenta, que eles não têm vergonha na cara. E aqueles que são flamenguistas, né, fica com o rabo entre as pernas, né? Não dá opinião, não fala nada, né? Aí se fosse ao contrário, se o Corinthians que pedisse e o Vasco que pedisse, aí os flamenguistas e os atleticanos iam estar, babando. Então, Vasco, Corinthians, não entra pra disputar. Foda-se. O que é isso, rapaz? Mandou um for aqui, boladaça aqui, o Neto, e detalhe, tá? Corinthians aí, até então, projeta sim entrar também no STJD com um pedido e quem sabe aí rolar até uma justiça comum. Esse daqui é o ex-VP jurídico. Até esse momento ele era VP jurídico. Mas isso não quer dizer que a estratégia do Corinthians não seja ir atrás dos seus direitos. Porque o Corinthians está em 3 competições e isso mexeu com toda a logística, mexeu com todo o planejamento dos caras, assim também como mexeu com o do Vasco. E outra coisa, meu irmão, se os caras querem favorecimento, sejam mandantes. Sendo mandante, faz o que quiser. Agora, sendo visitante, eles não têm esse direito e nem a CBF, tá? Vamos ouvir. Pra gente iniciar o nosso bate-papo, o Corinthians... Lembrando que isso aqui é um corte lá da Rádio Craque Neto, tá bom, galera? Tô puxando lá do Instagram dos caras. Se você não acompanha lá o Instagram, né, da Rádio Craque Neto, vale a pena, vira e mexe. Ele tá ali falando do Vasco, tá ali falando sobre o futebol brasileiro e essas polêmicas. Tem elementos jurídicos para buscar a revogação desta data de definição da CBF? Me faz uma explanação, por gentileza, em relação à decisão do Corinthians com essa mudança de data. Veja, o Corinthians, acima de tudo, ele tem embasamento, especialmente no próprio regulamento da competição. O regulamento não permite esse tipo de alteração na forma como foi desenvolvido. Existem critérios específicos que foram absolutamente ignorados pela própria CBF. Quer dizer, ela própria cria o regulamento e ela própria descumpre o regulamento. O Corinthians, é importante que deixe claro, não procura se beneficiar com absolutamente nada. O Corinthians quer simplesmente que as datas, as regras que foram estabelecidas antes, sejam de fato cumpridas, assim como o Corinthians fez, inclusive, quando por uma questão de pouquíssimo tempo não conseguiu incluir o Memphis Depay nessa mesma competição, que agora a CBF abre essa janela para que de repente nós tenhamos aí algum tipo de benefício a outras equipes. Isso, sem dúvida alguma, não será tolerado pelo Corinthians. O Corinthians vai buscar isso onde tiver que buscar, seja nas esferas administrativas, se tiver que judicializar essa questão, o Corinthians vai judicializar, porque é um desrespeito ao maior clube do Brasil, e isso nós não vamos admitir em hipótese alguma. Todo um arcabouço de providências, já estão todas em andamento, já temos inclusive um ofício que será encaminhado amanhã cedo para a presidência da CBF, que será assinado por mim e pelo presidente Augusto Melo. Essa minuta já está pronta, além de outras providências que também, caso sejam necessárias, nós adotaremos na sequência. Ele vai falar aqui do Pedrinho. Fica aqui na verdade, uma esperança, um sinal de alento para que a CBF ainda consiga reverter a decisão antes de todos os problemas que vão ser gerados por conta disso. Preferimos acreditar que pode ter acontecido ali algum tipo de problema de comunicação, não se perceberam de determinadas situações. Comunicação. Porque, isso abalaria muito a credibilidade da própria competição, e eu acho que isso não tem qualquer fundamento, ainda mais numa reta final como nós estamos. E um outro ponto que é muito importante, e que o Corinthians também vai fazer, é lutar pelos seus torcedores, porque muitos já tinham uma logística programada de viagem, muitos já tinham comprado passagem, já tinham feito reservas de hotéis, e não se pode, a revelia do que o regulamento estabelece, simplesmente causar um prejuízo total, não só ao clube, à parte profissional, à parte esportiva, mas também às suas dezenas de milhões de torcedores pelo Brasil. Eu vou dizer. Dentro dessa questão do regulamento, no regulamento geral de competições da CBF, diz que é liberado para o time mandante
federação mandante e para a detentora dos direitos de transmissão da competição solicitar Isso aí. a mudança das datas. Dentro disso, além do pedido do Flamengo, como você mesmo já trouxe, ainda teve algum pedido da Federação Paulista de Futebol ou, por acaso, da detentora dos direitos de transmissão, dando essa anuência para mudança de data? E também, o Corinthians, ele teve que dar o consenso para mudança de datas? Ou como é que funciona esse regulamento? Se a CBF definir, não há necessidade de anuência dos clubes. Boa tarde, prazer em falar com você. Realmente essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, o regulamento é muito claro. Se você pegar o artigo 11 do regulamento, ele deixa ali especificamente indicado que só nessas 3 situações é que pode se cogitar a alteração de data. No caso específico do jogo que se pretendeu a alteração, o Flamengo não é o mandante. O Flamengo na verdade, é o visitante. O mandante é o Corinthians. E o Corinthians em nenhum momento anuiu com essa possibilidade de mudança de data, até por conta dos outros compromissos. É um clube que está, ao mesmo tempo, em 3 competições diferentes. Que loucura, né, cara? De data prejudica Travou lá, muito tá, galera? a logística do clube, a reposição de atletas. Isso, sem dúvida alguma, impacta e no próprio planejamento do futebol. Até onde eu sei, não houve pedido, não houve iniciativa de nenhuma das partes que teriam legitimidade para poder fazer essa solicitação à CBF. Então, a partir do momento em que a CBF recebe essa solicitação de nenhum desses 3 entes, ele analisa e, claro, a partir do momento em que toma uma decisão, simplesmente comunica o clube, que no caso o Corinthians, o mandante, dessa mudança de data, mas o Corinthians, repito, não vai aceitar dessa forma, porque isso não tem amparo regulamentar, isso não tem amparo legal, e a CBF ela não pode rasgar o próprio regulamento, porque se ela faz isso, ela jamais poderá exigir que os outros cumpram as regras que ela própria estabelece. Se ela própria não valoriza aquilo que ela definiu, é impossível exigir que outros o façam. Toda essa questão do... Para finalizar. Entrar de fato contra a CBF de forma conjunta? Não está descartado. Vai falar aqui agora sobre a possibilidade do Vasco e o Corinthians entrarem em conjunto para poder ali, no caso, juridicamente, derrubar essa decisão da CBF. Tratada essa hipótese, ao contrário, estamos acompanhando também aqui as manifestações públicas do Pedrinho e da diretoria do Vasco como um todo, e nós estamos também avaliando essa situação, independentemente de irmos sozinhos nessa briga ou eventualmente em conjunto com o Vasco da Gama. Porque tá nós falando vamos aqui. brigar até o final. Entrar de fato. Então quer dizer, galera, isso aqui é a parte do Corinthians, que também, assim como o Vasco, pô, não vou nem falar se sentiu prejudicado, porque foram prejudicados, todos os dois. E aí o Vasco, por sua vez, está aqui, ó. Atenção, o Vasco pretende acionar o STJD contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que o Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados e não descarta a justiça comum. E essa é a matéria lá do GE que eu te falei. Vasco deve ir ao STJD contra a troca de datas da Copa do Brasil. Não descarta racionar a justiça comum. Clube se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições para ir ao tribunal. Ou seja, como já foi dito pelo ex-VP do próprio Corinthians, que só quem pode mudar a data é o mandante do jogo, é a detentora das imagens, ou ali a federação local. Em São Paulo, lá é a Federação Paulista, e aqui no Rio de Janeiro é a Federação Carioca. A CBF não pode mudar isso, cara. Tá lá no Regulamento Geral das Competições da própria CBF. Então, cara, isso aqui vai dar muito pano pra manga. Eu acho que o Pedrinho não vai arregar, mas se não tiver jeito, o Vasco vai entrar em campo no dia 19. Mas, na minha opinião, o importante disso tudo é criar essa pressão, esse mal-estar e tentar ali se impor. Agora, eu acho muito difícil os dois clubes, devido a vários contratos com várias marcas, várias empresas, também, se não conseguir mudar isso a tempo, não ir a campo no dia 19 e no dia 20, devido a outras marcas que o Vasco responde, como os seus próprios patrocinadores. Mas, cara, que isso daqui ainda vai dar um balaio de gato, vai. Aqui são as datas bases, como disse lá o ex-VP jurídico.
Também tá aqui, ó, perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar o dia do jogo, como consta no regulamento. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos clubes direito de alterar as datas das suas partidas em competições. Então, o fato lá do Flamengo, não, porque isso vai mexer com a isonomia do futebol, isso daí vai prejudicar quem? Irmão, assinaram ali. Assinaram isso tudo. O Vasco não tem nada a ver com isso, se o Galo vai viajar, se não vai, se vai fazer. Cara, quem fez ali a tabela da competição não foi o Vasco. Quem tinha que se preocupar com isso era a CBF. E agora o Vasco está respaldado. Se quiser brigar, vai brigar, tá? Aqui, ó, o clube se prepara para ir ao STJD e caso não obtenha resultado favorável, cogita acionar a justiça comum como última. Aí, meu irmão, isso aqui vai dar olha, porque é um clube, existe um contrato, não pode ir à justiça comum, porque senão tem várias punições. Rapaz, isso aqui é uma queda de braço. Bom, é aquilo que o Neto falou, né? Vamos ver o que a CBF vai fazer se realmente Corinthians e Vasco, no caso, lutar até as últimas consequências ou instâncias para poder se fazer valer o direito dos dois, que são mandantes, e só eles poderiam mexer nas datas e não a CBF como fez. Ou seja, muita briga aí, tá? Principalmente depois dessa parada para a data FIFA, nós vamos ter aqui muitas informações de tudo que vai rolar aí nesses bastidores, e é claro que eu vou trazer para vocês. Não mais aqui. Quero agradecer, sabe, ao povo de Nova Iguaçu, a todo mundo que me amparou muito bem aqui. Agora estaremos indo para um outro local, mas, cara, aqui no Rio de Janeiro, com certeza, para ficar pertinho do Vascão. Mas quero agradecer aí a todos aqui de Nova Iguaçu, a todo o povo, sabe, que nos abraçou aqui quando nós vamos ao mercado, ao shopping, sabe, muito carinho nas lojas do Vasco, muito carinho com a nossa pessoa. Eu só tenho a agradecer. Bom, galera, por enquanto é só. Muito obrigado. Deixa a sua opinião. Muita coisa para poder ser debatido. E vamos, que agora... Não sei nem se eu volto hoje à noite, tá? De repente pelo celular, pelo notebook, a gente vai começar a desmontar isso aqui tudinho, beleza? Já tá tudo desmontado, mas tem muita coisa para fazer. Foi que foi, galera.